Boa tarde, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, né, de contabilidade de custos, e a aula 2 vai tratar do conceito de contabilidade de custos, tá bom? Então vamos lá. Para que a gente consiga esclarecer de uma forma mais didática, né, o que é a contabilidade de custos, nós precisamos necessariamente falar de empresas industriais, tá? Então, a princípio, é importante que você tenha em mente que a contabilidade de custos, a grosso modo, ela está diretamente vinculada às empresas industriais, tá? Então, vamos colocar assim, que a contabilidade de custos, ela é necessária, é uma ferramenta necessária para as empresas industriais, tá bom? Então, as empresas industriais se caracterizam pelas atividades de produção, ou seja, pela transformação de matérias-primas em produtos industrializados. Essa atividade de transformação denomina-se produção industrial. Então, basicamente, uma empresa industrial é aquela que fabrica alguma coisa, tá? Então, ela recebe uma matéria-prima, e prepara essa matéria-prima, modifica, embala, emprega materiais de embalagem para isso, então ela transforma um determinado insumo em um produto final. Então, uma empresa industrial é isso, e a contabilidade de custos é uma ferramenta que vai ofertar o suporte de informações em termos de números, de fatos contábeis, através da contabilidade de custos, tá bom? A seguir, nós vamos entender o modelo de centro de custo de uma indústria. Então, basicamente, quando você imagina a atividade de uma empresa industrial, uma fábrica, uma indústria qualquer, né? Vamos tomar como exemplo aí uma indústria farmacêutica, tá? Então, a indústria farmacêutica, ela é separada por centro de custos. Então, você tem dois grandes grupos, né? Que seria o grupo da administração e o grupo da produção. Na administração, você tem quem? Dentro desse grande grupo, você tem vários departamentos que são classificados como administrativos. Então, você tem a diretoria, a contabilidade, recursos humanos, financeiro, jurídico, marketing, informática, compras, vendas e estoques, tá? A produção, que é a parte da fábrica, né, a parte da empresa, da indústria, né, que vai produzir o medicamento, os produtos finais, eles são subdivididos em dois grupos, tá? Que são os departamentos de produção e os departamentos de serviço. O departamento de produção é o corte, a montagem, o acabamento. O departamento de serviço, a administração geral da fábrica, almoxarifado, manutenção, controle de qualidade, ambulatório médico e assim por diante. Então, perceba que nesse primeiro momento estão aparecendo alguns conceitos, tá, que estão relacionados com a realidade de uma indústria, tá bom, em termos de contabilidade. Então você precisa separar os departamentos em centros de custos, tá? Então você tem o centro de custo administrativo, tem centro de custo comercial, tem o centro de custo da produção, da fábrica, e aí depois nós vamos subdividindo esses grupos para que a gente consiga fazer uma melhor alocação de custos, tá? Mas lá na frente nós vamos entender um pouquinho o que é gasto geral de fabricação, o que é mão de obra direta, o que é mão de obra indireta, custo indireto de fabricação. Então, a princípio, por enquanto, eu preciso só que você entenda que o formato, o layout, vamos colocar assim, da contabilidade de custos de uma indústria, ela se divide dessa forma, tá? Isso é grosso modo, tá bom? É claro que podem haver outras configurações de acordo com a necessidade da indústria, tá? De acordo com a necessidade do management, de acordo com a necessidade da diretoria e assim por diante, tá bom? Então, a planta do interior de uma indústria, ela, como dito, ela está separada dessa forma, né? Então, aqui você perceba que o layout aqui ele estava, na verdade, relacionado, né? Fiz uma relação simples aí dos departamentos e agora a gente começa a colocar aí de uma certa forma como que fica o organograma, né?
do centro de custo dessa indústria, né? Então, na administração você tem a diretoria, o jurídico, contabilidade, custos, né? Que pode ser a controladoria, tá? Marketing, recursos humanos, informática, UTI, né, compras e vendas. E aí a produção dentro da planta mesmo, propriamente dito, né, da fábrica mesmo, né, você tem o departamento de corte, montagem, acabamento, o departamento de serviços, a administração da fábrica, almoxarifado, manutenção e controle de qualidade. Então, esse aqui, na verdade, os departamentos de serviço, eles podem ser entendidos, né, ou classificados como departamentos auxiliares de produção, tá? Então, eles são departamentos que eles estão ali para auxiliar a produção de alguma forma. Por exemplo, o almoxarifado. O almoxarifado, ele abastece a fábrica com blister, né, com alumínio, para poder fechar quando coloca o comprimido dentro do blister, você passa uma camada de alumínio que já vem impressa, né? E esse alumínio é entregue pelo almoxarifado, o blister é entregue pelo almoxarifado. Tá? A caixa de papelão que vai acomodar o lote, né? As caixinhas, né? Os cartuchos, também, tudo isso é alimentado pelo almoxarifado. Tá bom? A manutenção, ela tá lá para poder prestar o serviço de apoio, então, por exemplo, uma bristadeira, uma envasadora, né, que precisa de uma manutenção, um ar-condicionado na parte de sólidos que quebrou e aí precisa de uma manutenção. Então tem todo esse aparato, né, que a indústria, né, ela demanda esse tipo de serviço, tá? Serviço de apoio, tá bom? De apoio à produção. A administração da fábrica, quem que fica lá? O PCP, né, que é o planejamento e controle da produção, o estoque de produto acabado, eventualmente fica sob a tutela e sobre a responsabilidade da administração da fábrica, a garantia da qualidade, o controle de qualidade, tá? E por aí vai, tudo bem? A administração, né, o que é a administração? É um conjunto de departamentos cujas atividades e ações conduzem a empresa aos resultados desejados. Tá? Então, a administração ela é responsável por desenhar todo o planejamento de produção da fábrica, né? Como que isso vai ser produzido, o que vai entrar primeiro em produção, o que tem em estoque precisa entregar, o que está faltando lá no distribuidor. Então a administração ela vai fazer toda essa análise aí junto com o PCP, né, que é o Planejamento e Controle de Produção, tá bom? A produção, que são conjuntos de departamentos com atividades e ações voltadas exclusivamente para a atividade de transformação de matéria-primas em produtos acabados. Então, a produção ela é responsável basicamente por isso, né, por pegar a matéria-prima, né, aplicar isso, dosar, dimensionar e gerar o produto acabado, tá bom? O que é o departamento? O departamento é uma unidade administrativa operacional de uma empresa. Exemplo, contabilidade, recursos humanos, financeiro, auditoria interna, jurídico. Então, basicamente, o departamento é como se fosse uma microempresa, tá? Ela está dentro ali da empresa, sob o guarda-chuva da empresa, cada um faz sua função, então o departamento é isso, tá? Ele pode ser também interpretado como um centro de custo, tá bom? Que na verdade é de fato, tá? Os departamentos produtivos, que são compostos por homens e máquinas responsáveis pela fabricação do produto, exemplo, corte, montagem, acabamento, usinagem, fresagem, cromeação e por aí vai, tá? O departamento de serviço ou de apoio, né, composto por homens e máquinas que prestam serviços para os demais departamentos da empresa. Exemplo, manutenção, controle de qualidade, ambulatório médico e por aí vai. Tudo bem? Agora, eu vou resolver alguns exercícios com vocês para a gente fixar esses conteúdos, tá? Iniciais aí de introdução, né, à contabilidade de custos, tá bom? Não se preocupa, são exercícios simples, nós vamos resolver um a um a partir de agora, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos resolver os exercícios, né, dessa aula, é bem tranquilo. Então a proposta aqui é fazer uma associação entre as classificações, né, dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, de uma empresa industrial, com as frases abaixo, tá? Então vamos ler a primeira frase, né? Então a primeira frase diz o seguinte, ó, é uma unidade administrativo operacional de uma empresa. Então o que é uma unidade administrativa
operacional de uma empresa nós vimos nessa aula? São os departamentos. Então, alternativa E, certo? Então, aqui um está correlacionado com a E, tá bom? A segunda afirmação: um conjunto de departamentos com atividades e ações voltadas exclusivamente para atividades de transformação de matérias-primas em produtos acabados. Isso é uma atribuição, é uma atividade do departamento de produção. Então, eles vão pegar matéria-prima, material de embalagem, vão trabalhar esses produtos e aí vão entregar para a expedição, para o setor de produtos acabados o produto para venda. Então, isso é uma atribuição da produção. Então, alternativa B. Afirmação 3. Compostos por homens e máquinas responsáveis pela fabricação dos produtos. Então, se é uma composição de homens, de mão de obra direta e de máquinas, tá? Nós estamos diante de um departamento produtivo. Então, alternativa D, certo? Afirmação 4. Compostos por homens e máquinas que prestam serviços para os demais departamentos da empresa. Esses são os serviços, são departamentos de apoio à produção, por exemplo, né? Então, alternativa A, departamentos de serviço, departamento de serviços, tá? E por último, e não menos importante, 5, conjunto de departamentos cujas atividades e ações conduzem a empresa ao resultado desejado. Qual que é essa alternativa? E conduzem ao resultado desejado. Isso é uma prerrogativa da administração, do planejamento. Então, é a alternativa C. Tudo bem? Então, eu peço que você, se ficou com alguma dúvida, assista a aula novamente, tenta fazer o exercício sozinho, tá bom? É bem legal, aos pouquinhos você vai se familiarizando com essas classificações novas, com esses conceitos novos, né? Contabilidade de custo é uma disciplina que ela não é difícil, tá? Desde que você entenda os conceitos iniciais e básicos da disciplina, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu desejo a você uma excelente semana e bons estudos.